Faça pouco, mas faça bem. Isso é algo que eu percebi ao longo dos últimos anos. De nada adianta você estar fazendo uma série de atividades simultaneamente para mostrar serviço, para preencher o vazio que sua vida apresenta, para fugir de um momento a sós consigo mesmo. De nada adianta fazer isso se daí você vai ficar com dores de cabeça, você vai ficar ansioso, você vai ficar frustrado, doente e tudo mais. De nada adianta você fazer muitas coisas se você está pensando apenas em se proteger, entre aspas. Se você está pensando em seguir a onda da galera, seguir a tendência do lugar onde você trabalha, ou seguir a tendência da sua panelinha, né, na sua escola, no lugar onde você atua, por aí vai. De nada adianta. Você vai pegar tantas coisas para fazer que uma hora você vai transbordar, você vai surtar. Como eu vejo por aí, pessoas surtando de muitos modos. E daí eu percebo, as pessoas hoje em dia desenvolveram técnicas mirabolantes para conseguir aparentar que não estão surtando. Então, elas precisam liberar grandes quantidades de energia acumulada e elas fazem um monte de coisa, como, por exemplo, verborragia burocrática, né? Escrever um monte de documento sobre normas com tal ponto de precisão que tudo fica travado, nada contra normas, mas isso se tornou uma tara em determinados setores. Você vê as pessoas vomitando falatório quando encontram conhecidos, fofocando, falando sem parar, né? Um trocando palavra para o outro, sem parar, incessantemente, as famosas fofocas, falar sobre os mexericos, por aí vai. A pessoa não resiste, ela tem que falar. Ela não consegue interagir com outra pessoa em silêncio, falando apenas o necessário, mesmo que isso exija não falar nada. O outro vai ficar preocupado, vai olhar para o outro, vai pensar que tem algo estranho na relação, ocorreu alguma coisa, ou ele está errado, ou o outro está doente, mas a pessoa nunca vai imaginar que talvez o outro esteja mais compenetrado. Então, hoje o mundo vive essa ansiedade louca. As pessoas querem fazer muito, né? Mostrar muito serviço. Inclusive para colocar medalhas no peito, né? Colocar lá no currículo que fez isso, fez aquilo, para se garantir em alguma situação mais crítica e por aí vai. E daí as pessoas agem baseado nisso. E tudo isso se resume a pensar apenas em si mesmo. Pensar no seu pequeno eu, no seu ego, na sua persona. As pessoas estão presas nisso. E elas procuram afanosamente fazer um monte de coisa. Eu vejo pessoas pegarem 20, 30 grupos, né? 30 comissões, 20 grupos, né? Participam de reuniões, 3, 4, 5 reuniões por dia, fazem um monte de coisas, se prestam a fazer um monte de coisas e na hora acabam não fazendo várias dessas coisas e muitas fazem sem qualidade, sem a dedicação. Por quê? Porque a pessoa quer mostrar que faz, mas fazer de fato é outra história. E para as poucas coisas que são feitas de fato, são feitas de um modo superficial. Resultado, você não tem hoje em dia, praticamente na face desse planeta, alguma pessoa atuando em profundidade, de forma concreta. Pouquíssimos estão fazendo isso. E quando alguém decide e faz isso, é preciso ter em mente que os outros nem vão saber que você existe, nem vão saber que esse serviço está sendo feito com amor, com dedicação, com ordem e relacionando profundamente com os aspectos mais concretos e valorizados por essa sociedade. Uma sociedade que está completamente bêbada com as ilusões
as ilusões que o intelecto decidiu seguir. Então, é preciso que a gente faça menos, né? Uma pessoa precisa fazer menos para fazer mais, no fundo. Você vai fazer menos atividades para fazê-las com qualidade. E fazendo com qualidade algo, você consegue resolver problemas em nível mais profundo, ou mesmo definitivamente. E é assim que se resolvem problemas. Nós precisamos mirar cada vez mais na qualidade e enxugar as quantidades. É o que eu falo da tal da amputação. Precisamos amputar coisas que realmente não trazem progresso para nós e mesmo para a coletividade ao qual a gente pertence. Só que a coletividade, os grupos, eles não percebem isso. Então eles se sentem ofendidos quando você não quer abraçar tantas quantidades assim, ficar com poucas, mas fazê-las com qualidade. Os grupos, o ser humano atual não enxerga a qualidade. Ele tem dificuldade enorme em perceber o valor de um trabalho bem feito, de uma explicação clara, de algo que vá a fundo, de alguma coisa bem produzida. O ser humano atual tem dificuldade em perceber certas coisas. Tem dificuldade em perceber uma pessoa que se doa para outras enquanto faz um tipo de serviço. Porque a gente não é movido pelas engrenagens interiores. A gente está pensando apenas em cumprir uma função, né, básica. Qualquer coisa que a gente faça que é mais profunda, que é realmente bonita, maravilhosa, como o sistema atual, né, e a mentalidade, a forma mental atual não valoriza isso, as pessoas não fazem. Elas não fazem porque elas não vão ser reconhecidas, vai ter aumento de salário, não vai poder pôr no currículo, são coisas inúteis, né? Então, e nessa as pessoas perdem a oportunidade de crescer, porque crescendo elas vão estar construindo algo que, quando chegar no momento onde elas estiverem diante do túmulo delas, elas vão ver, nossa, eu perdi a oportunidade, porque o que eu poderia ter construído, eu sei que eu vou levar para onde eu irei. Enquanto essas coisas que eu me preocupei tanto, elas vão ficar aqui e vão ser comidas pelas traças. Não valem nada. Eu me desgastei uma vida inteira em busca de coisas que têm um valor baixo, em busca de coisas mortas. Enquanto eu poderia ter buscado a vida, eu poderia ter vivificado essas coisas mortas. Menos, mas tê-las vivificado. E é esse o arrependimento que as pessoas têm quando elas chegam no fim da vida. Vale a pena? É um bom negócio? Cabe a vocês decidirem isso. Então, o importante é a gente fazer as coisas com dedicação, com um senso de infinito dentro de nós. Não procure fazer muitas coisas, abraçar muitas tarefas para mostrar serviço para o chefe, para ficar bem visto, né, na fita para a galera. Não busque fazer isso, porque no fundo você está fazendo papel de palhaço. Você está sendo um trouxa. Porque depois as pessoas não irão se lembrar disso. Elas virão com demandas mais espalhafatosas, mais absurdas, mais cansativas, mais sem sentido, na grande maioria dos casos, claro. Às vezes, a gente tem algumas exceções. Então, busque fugir dessas coisas de forma elegante, sofisticada. Faça coisas que tenham valor, que com o tempo, algumas pessoas irão começar a perceber, nem que isso demore muitos anos e décadas. Algumas pessoas, mesmo sem saber, instintivamente estarão lhe respeitando e possibilitando que você trabalhe
com poucas quantidades, porque elas veem que ali tem uma profundidade abissal. Está sendo cavado algo profundíssimo. E isso é o que importa na vida. Bom, de quebra aqui, né, nesse vídeo e nos últimos, eu resolvi praticamente as grandes questões que assolam o ser humano hoje em dia e dei o roteiro para que ele resolva definitivamente todos os aspectos de sua vida. Agora, é você, né, que vai precisar implementar isso. Como? Eu não sei, porque a vida de cada um é muito diferente. Eu trago aqui o roteiro geral. A pessoa pode seguir esse roteiro ou pode decidir seguir a opinião da galera. O tempo dirá quem está certo. Certo, gente? Um abraço e saudações fraternas.